Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Em foco com o Sint, nesta semana, com o ainda presidente do Sindicato dos Professores aqui em Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Silvio. Já descansando da campanha para a eleição do Sint? Ainda não descansamos, né? Terminou praticamente sexta-feira. 22 e 23 a eleição. Isso, né? E aí ficamos até de madrugada contando votos. E agora já todos os dias com vários problemas e demandas, né, que estavam reprimidas aí, estamos trabalhando. Correria continua. Talvez depois do dia 18, a posse pode ser que seja no dia 18, a posse oficial. Bom, essa gestão ela vai oficialmente até dia 17, que é domingo, né? E aí a partir do dia 18 a nova gestão já assume. Agora nós não temos mais a proporcionalidade, então assume a nova direção, que vai tocar os trabalhos aí, as demandas. Mas temos mais uma reunião ainda da executiva na semana que vem, para finalizar aí as questões e outras demandas que nós estamos ainda fazendo a briga e a luta lá na Secretaria de Educação. E depois férias para o professor Luiz Carlos, né? Porque foram 3 anos de embate duro, né? Foram, mas não tem férias não, Silvio. Não tem férias? Vamos continuar na luta aí também, junto com a nova chapa, né? Que nós fazemos parte da chapa também que venceu. Né? Tivemos aí 57,6% dos votos. Eram 3 chapas e a chapa vencedora. A chapa 2, nossa, Sint Unificado, Forte de Luta, venceu. 2/3 praticamente. 2/3, né? A chapa 2 nós tivemos 57,6% dos votos. A segunda colocada foi a chapa 1, né, com 37,3%, e a chapa 3 com 5,3%. Só não foi apurado ainda os representantes regionais dos trabalhadores, né? Já foram também. Das chapas regionais, são 30 regionais no estado, 22 regionais, a chapa 2, Sint Unificado Forte de Luta, continua aí e venceu as eleições e vai continuar dirigindo. Os representantes regionais? Regionais de 22 das 30. 7 ficaram com a chapa 1, CSP com Lutas e Independentes, e a regional, que é de Joinville, com a esquerda marxista, que é a chapa 3, a alternativa Sint. Muito bem. Bom, até o dia 18 de julho a gente vai poder ainda conversar, né, sobre a nova gestão do Sint, que se inicia no dia 18 de julho. Professor Luiz Carlos Vieira, ainda coordenador estadual do Sint, que trouxe aqui para a gente conversar um cartaz da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em risco. Há vários riscos aqui, hein, professor? Então, Silvio, nós estamos trabalhando também porque nós temos aí hoje uma manifestação lá em Brasília. Aliás, tem várias categorias fazendo a manifestação em Brasília, né? Unificados? Unificados. E já tivemos a Previdência, a Defesa do SUS e vários outros manifestações, outros setores, né, de trabalhadores. E hoje nós estamos fazendo lá no MEC. Inclusive tive notícia aí que inclusive um professor foi preso lá. O MEC já soltou uma nota oficial agora dizendo que é vandalismo, que invadiram o MEC. Então... Vandalismo em Brasília? Exatamente. E aí os professores de todo o país estão lá, né? Nós temos aí uma pauta grande com relação ao MEC. Primeiro, que a discussão do Fórum Nacional de Educação, que o MEC simplesmente deixou de lado, o Conselho Nacional de Educação, que foi abandonado, e, enfim, são várias demandas aí que o MEC vem tratorando, nesse sentido, tratorando mesmo, né, as pautas da educação, e a gente não tem mais certeza de nada, né, com relação ao piso nacional, com relação ao Plano Nacional de Educação. O ministro da Educação caiu ou não caiu? Não, ainda não. Ainda não, mas eu ouvi falar que estava... ele é mais um daqueles que estão lá, que na Lava Jato? Na Operação Lava Jato, né, foi citado também, pelo que a gente sabe nos noticiários. Agora, se vai cair ou não, isso aí é um problema desse governo interino aí que vai resolver. Sim. E até o Fórum Nacional de Educação, que exatamente traz sugestões de todos os cantos. Exatamente. É um fórum, né, que foi criado, justamente para fazer esse debate, né? Porque não são apenas alguns deuses que sabem, iluminados que sabem da educação no país, né? Então ali
contém representantes de várias entidades e que discutem a educação no país. E vai ser entregue algum documento hoje lá em Brasília para o... Exatamente, o documento é a manifestação, né, dizendo o que a gente não quer. Uma das questões, por exemplo, é a discussão dos recursos para a educação, né, a dificultação dos recursos para a educação, que já é uma ameaça do governo interino de retirar, não só para a educação, também da saúde, como já está discutido em vários projetos, né, nós temos aí projetos da retirada de direitos, né, mais de 50 projetos que está tramitando no Congresso Nacional. Que mexem nos direitos dos trabalhadores. Que mexem nos direitos dos trabalhadores, inclusive aí nós estamos discutindo aí, está aí na pauta do dia a PEC, né, 241, Sim. o 257, o 726, o 727. Então são vários projetos, tem mais de 50 projetos de retirada de direitos. O que nós estamos discutindo no movimento sindical é o 241, né, que justamente fala dessa questão da redução dos investimentos nas áreas sociais, principalmente da educação e da saúde, para pagar o déficit, né, da dívida pública aí que a gente está discutindo, e o movimento sindical e os trabalhadores também estão fazendo, ou seja, vão retirar dinheiro dessas áreas sociais para pagar o sistema financeiro. Essa PEC 241, ela causa muitas mudanças e as pessoas estão achando que é só mais um número, né? Exatamente, não é mais um número, né? São vários números, né? Então a gente fica até confuso por de tantos números que a gente tem que acompanhar aí. De perto, tem que senão acompanhar, mistura mesmo. Tem que acompanhar. E a gente estava esses dias atrás discutindo, né, o 257, né, que é o projeto da questão do pagamento da dívida dos estados para com a União. Sim. E aí trazia todos aqueles critérios de pagamento, a redução dos investimentos, né, na questão número de servidores, congelar salários, plano de carreira, toda essa questão, né? Tirar todos os benefícios que a gente adquiriu aí, que conquistamos ao longo do tempo. Agora, a PEC 241 é pior ainda, porque ela propõe nos primeiros 10 anos, né, na verdade ela tem validade por 20 anos, né? É emenda constitucional. Emenda constitucional, qualquer discussão que se faça, não, ela é constitucional, então não tem mais o que se fazer. Tem que aguardar 20 anos aí para a gente poder rediscuti-la novamente, né? Obviamente que nos primeiros 10 anos, toda a economia que vai se fazer, se essa PEC for aprovada, vai pagar a dívida, né, pública. A dívida pública, e injetar dinheiro no sistema financeiro. Ou seja, os ricos não vão sofrer. Quem vai sofrer vai ser o pobre, né, que na ponta precisa da saúde, que tem seu filho na escola pública. Que depende dos serviços do Estado. Que depende do serviço do Estado. Então isso é muito ruim. Então a população, a sociedade, ela não tem acompanhado muito essas questões. Ela tem pouca informação. Aliás, a mídia oficiosa, né? Porque vão chamar de mídia oficial, porque ela fala aquilo que o governo quer, o que o governo interino quer. O governo de plantão quer, né? E aí ela fala e justamente, ou seja, ela não fala aquilo que realmente a população vai atingir a população. Na área da educação, por que nós falamos de educação em risco? Né? Justamente porque nós temos aí uma plataforma desse governo interino que é uma tentativa de tirar direitos históricos da educação. Então nós estamos discutindo aqui a educação e a gente sabe que a população brasileira é uma população que sempre sofreu pelo não investimento de recursos na educação e que os trabalhadores e trabalhadoras da educação e toda a sociedade vem se mobilizando aí desde a Constituição de 88 para poder trazer alguns direitos para a educação, né? Como a LDB trouxe, depois aí a instituição, o piso nacional para os trabalhadores, mas o próprio Plano Nacional de Educação, né, as conferências nacionais que foram feitas, né, as CONAIs, que trouxe uma nova diretriz e uma nova perspectiva para a educação brasileira. Então a gente sabe que essas questões, mas nós estamos discutindo a 241 e dentro de todas essas leis, aí o Congresso Nacional, ele propõe dentro das PECs, né, das propostas de emenda constitucional, a desvinculação dos recursos para a educação, o congelamento dos gastos sociais nessa área. Desvinculação do quê? Do orçamento da União, né, dos municípios e também do Estado. E se basear em quê daí? Porque daí se você retira, você não... Hoje como que é a educação, por exemplo? Hoje nós temos lá na Constituição Federal que diz que é 18% para a educação, né? Sim. E que a saúde é baseado no percentual do ano anterior, correto? Que ano que 2017 vai dar 13,7%.
do PIB. Se isso não tem mais na Constituição, não diz lá o valor, né, o gestor vai investir aquilo que ele quer. Né? E além de congelar aquilo que já tem, ele pretende corrigir apenas pelo IPCA. A gente sabe durante 20 anos. Né? Durante 20 anos. Durante 20 anos, sem aumento real. E sem contar que essas áreas, a área da educação, é uma área que ela precisa de mais investimentos. É uma área que ela está muito deficitária, pelo longo dos anos não foi investido. Então, portanto, ela precisava de muito mais recursos para recuperar e isso não foi feito. E agora, além de não investir, vão retirar ainda mais com a desvinculação. Né? A gente tinha esperança que o petróleo, né, brasileiro, aí toda a questão do pré-sal pudesse trazer uma injeção de recursos nessa área para a gente recuperar. Com o PLS 131 do senador Serra, que pretende entregar toda a exploração do petróleo para as multinacionais, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Claro, para todo mundo entender, né? Para as empresas privadas, né, lucrarem com isso. Aliás, já foi um acordo, né, que a direita brasileira já fez com o capital internacional de entregar de entreguismo. Ele está cumprindo a risca aí com esse Congresso que nós temos aí, conservador, e cada um olhando para o seu próprio umbigo. Obviamente já passou no Senado e agora está lá na Câmara Federal. E aí nós vamos ter menos recurso para a educação, menos recurso para a saúde e, obviamente, com a desvinculação piorou ainda. Então, a esperança que nós tínhamos também já passou. Né? E aí nós temos que fazer a luta. Né? Estamos na rua, hoje nós estamos em Brasília, né? Lutando pela democracia, por investimento na educação. Né, com todo esse aparato, aposto que hoje não vai passar também na rede oficiosa aí. Essas manifestações. Obviamente vai passar que são baderneiros, que estão lá, que teve um preso. Exatamente. A privatização da educação, que a gente já discutiu nos programas anteriores aqui, Silvio, né, que é essa questão aí. Por exemplo, nas universidades públicas hoje, tanto a graduação quanto a pós-graduação são gratuitos. Além disso, foi criadas inúmeras universidades e institutos técnicos federais no Brasil. Público. Agora, nessa nova gestão aí desse governo interino, uma das discussões é a questão das parcerias público-privadas, né? E querem introduzir dentro das universidades federais aquele que nós chamamos de voucher, né? Ou seja, uma garantia para que as empresas privadas também possam utilizar desse espaço público para também vão botar na mão a estrutura, vão dar a estrutura para as particulares. Para ser bem claro, vão cobrar a pós-graduação. Né? Vai ser aberto para cobrar a pós-graduação dentro da universidade pública e, obviamente, se já estão sucateadas hoje, essa é a desculpa, né? Porque sucateiam para depois entregar para as instituições privadas para que elas possam fazer a cobrança e, obviamente, a pesquisa e tudo mais voltado para o setor privado, né? Que a gente sabe como é que isso ocorre, né? E sem contar com o corte aí, o acesso à educação, à universidade, né? À educação profissional e tecnológica. Nós sabemos que a meta 11 e 12 do Plano Nacional de Educação, que é a meta de garantir a presença massiva dos jovens e adultos na educação profissional superior e tecnológica, isso está comprometido porque não há uma política de expansão das matrículas no nível superior. Não estão levando em conta que a população vai aumentar. Todos esses programas, né? Vai haver uma retração nos investimentos e com certeza não vai ser mais investido na construção de novas universidades, institutos federais e outros campos, né? Novas vagas. E isso, para nós, na última década que foram construídas aí 18 universidades públicas, 173 novos campings universitários, 422 IFES, que não foi aquilo que a gente esperava muito mais, né? Pela demanda reprimida que havia. Sabemos que tem um decreto lá do Fernando Henrique que proibia a construção, inclusive, dos institutos federais, né? Em toda a história brasileira tinha construído 100. Sim. Agora, tem 100 anos de idade as escolas, os institutos, e aqui em Santa Catarina havia 3, 4, e agora passou para 22. 22, então, mas agora vai haver uma retração, Silvio. Então, uma retração, e aí a retração não só na construção, na questão da estrutura, mas uma retração também nos projetos pedagógicos, né? Porque justamente a discussão da questão pedagógica, como é que ficará no Brasil, né? Além disso, há uma ameaça
ao piso nacional salarial dos trabalhadores de educação, que nós já estamos quando aprovou isso, né? Se a gente relembrar a história bem rapidamente, em 88 teve uma briga para se construir a LDB. A LDB só 10 anos, 8 anos depois que foi aprovada em 96. A Lei de Diretrizes Básicas, a Constituição, ela deixou a brecha para que fosse construída uma lei específica da educação. 8 anos depois se construiu a LDB. A LDB disse, tem que haver um piso nacional para os trabalhadores de educação. Só 12 anos depois que conseguimos no Congresso Nacional aprovar em 2008 uma lei. Mesmo assim, alguns estados entraram com ação de inconstitucionalidade sobre essa lei. E essa ação de inconstitucionalidade demorou 4 anos no Tribunal Superior, né, para que pudéssemos, no Superior Tribunal Federal, para derrubar essa ADIM, essa ação de inconstitucionalidade. Tem que pagar o piso. Mesmo derrubando e obrigando os municípios e Estado a pagar o piso, os Estados não pagaram no início da carreira, em toda a carreira, pagaram apenas no inicial. Só quem entra na carreira. E agora está nessa briga para discutir, não aprovar a carreira, né, aprovar só o piso. As diretrizes de carreira ainda é um outro projeto que está lá sendo discutido, agora provavelmente vão abortar, porque se querem tirar o piso, né, e o governador de Santa Catarina, infelizmente o Colombo é um dos arautos aí na sociedade brasileira e lidera os governadores e prefeitos para não pagar o piso nacional. Ele que lidera, dizendo que não dá para pagar o piso. Tem um movimento. Tem um movimento, né? E obviamente aí com a PLP 257, que é a questão das dívidas dos estados, um dos critérios é para não pagar o piso, né? Para não dar o reajuste, para não fazer concurso, para não dar os direitos dos trabalhadores, né? Com a ameaça aí da questão dos juros, né? Na questão da dívida, que nós assumimos, a sociedade paga e cada um de nós pagamos, e o trabalhador vai pagar mais ainda, aumenta a líquida da Previdência. Então essas questões todas estão ameaçadas. Então o piso dos trabalhadores de educação está seriamente ameaçado, e não só o piso, né, mas a política salarial dos servidores públicos, né, também sofre essa ameaça, apesar de a gente saber aí da luta que tem sido feita por esse setor, né, em nível de Brasil. E além dessa discussão, nós queremos qualificar os trabalhadores de educação. O governo do Estado e os municípios e a própria União tem trabalhado nesse sentido de forçar que seja feita a meritocracia, aquilo que a gente discutia, meritocracia, né? E aí querem implantar, inclusive essa meritocracia, né, a título de bonificação, de produção, né, de concentrar nisso, né, nessa bonificação, nessa... Quem vai avaliar a questão do mérito, né? Do mérito, e aí não tem critério nesse, né? Aí a política lá dentro da escola, que a gente conhece melhor, né, o professor, quem que vai ganhar mais? Aquele que aprova mais alunos, aquele que reclama menos, aquele que é mais próximo da direção, aquele que está doente, né, e vai trabalhar, quem que vai avaliar, qual o critério que se utiliza para que essa questão da meritocracia. A gente bateu muito firme isso na greve, aqui em Santa Catarina, em várias discussões que nós temos feito, que somos contrários à meritocracia. É horrível. Mas já deu errado nos Estados Unidos, né? Então o próprio governo Bush lá já disse que não funcionou, está lá as escolas hoje, né? Dizendo que não funciona a meritocracia. Tem livros escritos e teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aqui insistem ainda. E aqui insiste porque as políticas antigas do continente dito bom, né, são implantadas aqui décadas depois para dizer que dá certo. Aqui também está ameaçada aí com o fim da aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria foi uma conquista dos trabalhadores, e aqui quero dizer em especial do magistério. A aposentadoria é especial, o fim da aposentadoria. Querem acabar com a aposentadoria especial. Sim, porque o Ministério da Fazenda, né, agora foi incorporado junto da Previdência. Todo mundo sabe disso, né? Mas qual que é a discussão? Ministério da Fazenda junto com o da Previdência Social. Né? E a discussão é que há um déficit de previdenciário que é mentira, né? Que nós vemos aí a professora Fatorelli esses dias aí, aqui na Universidade, na UDESC, na Federal, falando que... farsa, do furo. Que é uma farsa, né? Uma mentira, que há déficit na Previdência. Ou, na verdade, não tem gestão e eles querem utilizar e utilizam esses recursos para outros fins, né? Que nós nem sabemos, a sociedade não sabe, e aqueles que fiscalizam ainda são enganados. Né? E quando se faz alguma denúncia no Ministério Público, também nada acontece, né? E aí por aí vai. Mas o grande problema disso é 65 anos homem e 65 mulher. A aposentadoria com 65. Igual a todos os brasileiros. Igual a não todos, tem mais... né, sem diferenciação de sexo. Querem limitar a aposentadoria do setor rural, né? Bom, enfim. Nós estamos aí
nessa luta também, um dos pontos hoje é a discussão em Brasília, também é a questão, né? A gente sabe como que um professor vai estar na sala de aula com 65 anos de idade. É complicado, a gente sabe disso hoje. Trabalhar aos 55 a mulher e 60 o homem, é o que quando nós aposentamos, né? Os trabalhadores da educação. Já é um problema, né? Desgastante. A gente chega com... Dificilmente você encontrar um professor que tem uma saúde perfeita, ou uma saúde, digamos, média, né? Mediana, com a média dos outros. Mediana. No é estressante, né? Uma profissão... sempre doentes, né? Aqueles que não morrem antes, né? Sempre chegam doentes, imagina 65 E querem tirar a aposentadoria especial. Querem tirar a aposentadoria. Pretendem. Bom, e enfim, né? Nós temos aí o Plano Nacional de Educação, que é o plano que a gente lutou para que ele pudesse sair do papel, né? E aí ele continua no papel porque falta recurso financeiro, o governo não quer investir, não quer regulamentar o Sistema Nacional de Educação. Regulamentar? Regulamentar, porque daí regulamenta a questão do custo aluno, né? Regulamenta o piso, as diretrizes que eu acabei de falar. Põe na lei o que tem que ser feito. Exatamente. O programa, essa questão não quer implementar porque justamente vai faltar o recurso. Então, as metas que a gente previu e discutiu no Plano Nacional de Educação, elas vão ficar apenas no papel. E se não tiver uma pressão muito grande dos trabalhadores de educação, nesse processo, nós não vamos conseguir fazer com que ele saia realmente, aconteça aí essas questões, né? Nós precisamos modificar essa forma do MEC, do Ministério da Educação, ver a educação no país, né? Não é como a gente disse no início aqui, constituir uma equipe, né, de notáveis para que possam pensar, elaborar as políticas educacionais, né? A gente preparou ao longo dos anos, através de conferências e outras questões, uma discussão ampla com a sociedade. E até tem críticas, né, que não foi tão ampla assim, mas foi o início, né? A gente já começou... Todo mundo pôde falar, exatamente, apresentar sugestões. Foi a primeira depois da redemocratização, né, do Brasil, depois da ditadura militar, que nós podemos fazer, né? Chamar conferências regionais, locais, municipais, regionais, depois estadual, depois nacional para discutir educação. E aquilo que foi tirado, o governo está simplesmente jogando fora. E aí chamando lá as pessoas que são entendidas na educação, né, para poder preparar um novo programa aí da educação brasileira. Nós temos um problema. Então, Silvio, são vários e outros problemas. Não só a educação está em risco, né? Eu penso que todos os avanços que nós conseguimos e as conquistas que a classe trabalhadora conseguiu nesse período estão correndo risco, né? E não são só agora, né, no período depois da ditadura militar, mas são vários outros direitos que nós conquistamos aí por décadas, séculos, né? O governo interino tem o que, já um mês? Eu acho que... Tem mais de um mês já, né, Silvio? Um pouco mais, né? Mas exatamente. tem a impressão que eles estão executando uma demanda que eles tinham há 15 anos, né? Exato, mas esse é o papel dele, né? O papel que coube a ele fazer, né? Então, esse papel aí a gente sabe que... já tem alguém indicando antes. A indicação era tranquilo, né? Nunca aceitaram, né, essa nova forma de visão de mundo que para nós ainda está aquém daquilo que nós desejamos, mas já era um avanço. Né? Nós temos críticas, né? Nós temos críticas a todo modelo em cada setor, mas já era um avanço. Agora, o que está sendo colocado justamente não tem cabimento, né? É a retirada total, é o desprezo total das leis, da democracia, do investimento, da importância da educação, né? E até, digamos assim, Silvio, um insulto, né, à nossa capacidade de pensar, de lutar e de ver o mundo, né? Acho que as pessoas pensam que o que se faz, né, a elite brasileira, essa elite aí que se contenta com migalhas, né? Ela pensa que a sociedade, que todos aqui que estão na classe trabalhadora vão ouvir calados. Alienados e... Uma coisa boa que trouxe o governo interino foi a capacidade de reunificar todas as forças políticas progressistas, né? Olha, penso que a gente vai ter que unificar todos os setores, né? Seja a comunicação, na superestrutura ou principalmente porque a superestrutura jamais elas já estão dominadas, né? Sim. Agora, mas as infraestruturas nós vamos ter que mudar.
Vão ter que unificar para a gente poder fazer alguma mudança. Fazer frente. Fazer frente, criar condições objetivas de fazer uma mudança mais profunda. Só falta a mídia mesmo, né, professor? A hora que ela anunciar, está Revolução segunda-feira às 6 da tarde, aí vai acontecer, porque é a mídia que está ainda paga pelos bancos, provavelmente. Você não vê mais nada, né, Silvio? É só ver. Não tem mais notícias de corrupção, não. Agora virou uma maravilha. Maravilha. Fazem o que querem, né? Tá aí o preço dos alimentos, tá o preço dos combustíveis, né? Um dia é um preço, outro dia todo mundo resolve aumentar aí 40 centavos no preço do litro da gasolina e ninguém fala nada. Então, é tudo assim. Bom, é uma carta bastante extensa, está sendo entregue hoje lá no Ministério da Educação. Sim. Está disponível na página da CNTE, do Sint, www.sint-sc.org.br para ter acesso na íntegra desse documento. Esse Floripa em Foco também fica disponível aqui no site do Sint, sint-sc.org.br. E tem a reprise aqui no canal 4 da NET para você que mora em Florianópolis, às 22 horas. Professor, olha, boas férias, bom descanso, merecido descanso, né, pós 3 anos de embate encabeçando o Sint, né? Mas espero nos vemos ainda na semana que vem para mais novidades para o telespectador. Estão à disposição, Silvio, e aí todos os telespectadores, né, a todos que nos assistem aqui na TV Floripa, na Floripa em Foco, né, para que também procurem discutir esses temas que nós abordamos de forma bem rápida aqui. Né, que tem muita coisa aí para se informar. Procurem se aprofundar, procurem se encontrar e fazer esse debate na sociedade também, que é muito importante. Né? Só estar ciente para a hora que ouvir as bobagens no telejornal já ajuda, né? Com certeza. Estar consciente. Obrigado mais uma vez, e a você também, telespectador internauta da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.